O título dessa série é que os 10 mandamentos são muito mais do que regras. Só que nós não iremos já entrar de imediato nos mandamentos em si. Nós vamos fazer algumas ministrações antes, preparando o nosso coração e o nosso entendimento. Então eu queria iniciar hoje essa série com a mensagem que os nãos dos mandamentos de Deus não são contra você, para que você possa entender isso. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 19, no versículos 7 e 8, que nós iremos ler agora. Diz assim a palavra do Senhor: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir graça do Teu Espírito sobre esse momento da ministração da Tua Palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que a Tua Palavra, Senhor, seja como espada de dois gumes, que penetre até a divisão da alma, do Espírito, das juntas e medulas. Ó Deus, ela que é apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações. E que nessa manhã ela seja aplicada a cada vida que aqui está e àqueles que estão assistindo pela internet e que ainda verão no futuro. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo e qualquer levante maligno contra a ministração da Tua Palavra. E nós declaramos que cada mente e cada coração aqui estará cativo ao conhecimento de Cristo, para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, dos 10 mandamentos registrados no livro do Êxodo, no capítulo 20, 8 deles iniciam com o advérbio de negação não. Vejamos. 1. Não tenha outros deuses. 2. Não faça para você imagem de escultura. 3. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão. Aí pula o 4 e o 5. E aí no 6º, não mate. No 7º, não adultere. No 8º, não furte. No 9º, não dê falso testemunho. E no 10º, não cobice. E como nós vivemos numa geração que não gosta de ouvir não, nós vivemos numa geração que tem dificuldade de ouvir não. Você diz não para as pessoas já ficam logo melindradas, aquilo soa até como ofensivo. E isso não é só com os adultos, desde criança. Muitas vezes os pais têm dificuldade de dizer não para os filhos. E os filhos, muitas vezes, envergonham os pais. Isso é muito comum, a gente vê isso, e principalmente quando a pessoa vai fazer um supermercado, em que o menino, a criança, quer levar uma coisa e a mãe diz, não, não pode, e aí ela grita, ela esperneia, e como a mãe ou o pai não sabe lidar com aquela situação, passa aquela vergonha desnecessária. Por quê? Porque aquele não soou ofensivo. Qualquer tipo de restrição parece que a gente está perdendo a liberdade. E é exatamente por causa desse sentimento generalizado que existe no nosso meio que nós precisamos falar desse assunto. E o título dessa mensagem é que os nãos dos mandamentos de Deus, eles não são contra você. Não é que Deus está contra mim, contra você, e por isso Ele está dizendo não, não e não. Tudo que a gente quer é como se dissesse não. Eu me lembro agora da música antiga, só os mais antigos sabem, que dizia assim: tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. Ou seja, parece que a gente vive para receber não. É não, não pode, não faça isso, não toque aquilo. Se você hoje assiste a qualquer vídeo sobre nutrição, a gente aprende mais sobre o que não pode do que sobre o que pode. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode isso, não pode aquilo, por causa do colesterol, da insulina. E aí você pergunta assim, o que é que eu posso? E
eu estava lá em casa vendo assim a nossa despensa, né? O nosso mercantil. E eu disse, eu estou igual passarinho. Porque só tem semente. É semente de abóbora, é semente de gergelim, é semente de linhaça, é semente... E eu me lembro que quando eu criava uma calopsita, eu dava para ela semente de gergelim, ou era semente de... É isso aí mesmo. E aí agora eu que estou comendo. Então, lá em casa ninguém compra mais arroz, ninguém compra mais feijão. Meu Deus! E eu não sei se isso é só lá em casa, mas eu creio que isso está aqui meio que generalizado. Então a gente vive uma série de nãos o tempo todo. E nós precisamos entender que essa série que nós estamos iniciando hoje sobre os 10 mandamentos é uma série que não é sobre regras antigas que a gente vai tentar restaurar, mas é sobre direção que Deus nos dá para uma vida que funcione. Ninguém está aqui para tentar resgatar o Antigo Testamento e querer fazer a igreja se tornar judaizante como algumas igrejas por aí na cidade. E aí que a gente agora restaurar costumes do Antigo Testamento. Mas nós precisamos entender os princípios para que nós possamos saber como nos conduzir nesse mundo. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo em que cada um define o que é certo. A pessoa diz, olha, você vai falar algo para alguém, a pessoa diz, essa é a sua verdade. Isso ficou muito claro, por exemplo, naquele programa The Voice, em que o cantor, ele se apresentava, e aí os jurados diziam, você cantou a sua verdade. Tudo era a sua verdade. Ou seja, cada um define o que é certo aos seus próprios olhos. Parece até que nós estamos replicando o tempo dos juízes. Cada um cria os seus próprios limites. Não, os meus limites quem estabelece sou eu. Não é ninguém que vai dizer o que é que eu posso e o que é que eu não devo fazer. Os meus limites eu que estabeleço. E no final, o que é que acontece? É que muita gente está perdida, mesmo achando que está vivendo livre. E Deus não nos salvou para nós vivermos sem direção. Diga aí para a pessoa que está do seu lado. Deus não te salvou para você viver sem direção, mas para viver de forma diferente. E é isso que nós precisamos entender. Deus nos chamou para que nós possamos ser diferentes. Esse foi o propósito dele ao chamar o povo de Israel. E esse é o propósito dele para o seu povo em toda a história. É que nós vivamos de forma diferente da forma que o mundo vive. Aí você diz assim, pastor, por que então Deus diz não? Os mandamentos todos começam dizendo não, 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 não. E se isso a gente não entender, se isso não for entendido, nós vamos ver Deus como alguém que limita a gente, ao invés de ver a Deus como alguém que nos direciona. E na verdade Deus não está querendo limitar ninguém. Deus está querendo, por meio da sua palavra, dos seus mandamentos, nos dar uma direção clara para a vida, para que a gente não fique perdido, como a maioria das pessoas que está aí, cada um fazendo o que acha que é o correto para a sua própria vida, e muitas vezes aquilo não tem nada a ver com a vontade de Deus, não tem nada a ver com o propósito de Deus para a vida dela. Quando nós lemos aqui no começo, o versículo diz que a lei do Senhor ela é perfeita, que restaura a alma e que principalmente alegra o coração. Ou seja, obedecer à lei de Deus traz alegria ao meu e ao seu coração. Aí você diz assim, como é que uma lei que é cheia de nãos, que é cheia de supostas limitações, que mais parece oprimir do que verdadeiramente trazer alegria, como é que isso pode acontecer? Porque quando eu ouço não, 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 eu só consigo entender limitação. Eu não consigo ver alegria nisso. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Amém? Você está comigo até aqui? Então, se a lei é cheia de nãos, como é que ela não oprime? Primeiro, nós precisamos entender que
O não de Deus, ele protege, mesmo quando você não percebe. O não de Deus, ele te protege, ainda que você não consiga perceber nesse exato momento em que Deus diz não. Em Gênesis, no capítulo 2, do versículo 16 ao 17, a gente precisa voltar lá para o início da criação, para a gente poder entender isso. O Senhor disse para Adão: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Desde o início, Deus estabeleceu limites, mas o limite era específico, não era generalizado. Ao contrário, o que era generalizado era a liberdade. A liberdade era ampla. Como assim, pastor? O não de Deus, ele não limitava a vida, ele, na verdade, protegia da morte. No jardim aqui do Éden, o único não existia para quê? Para impedir a destruição, não para restringir a vida. Quando Deus disse assim, de toda árvore, ou seja, a liberdade é ampla, você pode comer de toda árvore que tem no jardim. Deus está dando plena liberdade. E aí ele só limita a algo específico. Ele diz, apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Você está vendo como é o contrário? Deus ele não está restringindo tudo. Não, ele está liberando tudo. É amplo. Ele apenas diz, apenas uma coisa você não deve tocar. Você não deve comer, que é da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então você precisa entender que o não de Deus, ele não é contra você. Não é para te tolher, não é para te limitar, não é para tornar a tua vida inviável ou sem, igual comida sem sal, que não tem sabor. O não de Deus é para te proteger, ainda que você não entenda naquele momento em que Deus disse não. Amém? Um guarda-reio. O que é um guarda-reio? É aquela peça metálica que tem nas estradas, principalmente nas curvas. Qual é o objetivo do guarda-reio, pastor? É atrapalhar o motorista? Não, ao contrário. O guarda-reio, ele impede que o motorista caia no abismo, porque geralmente depois dali tem um abismo, tem algo que se a pessoa ultrapassar, ela simplesmente não vai só cair para o acostamento, ela vai cair no abismo. Então, aquele guarda-reio, ele tem essa função de proteger, de guardar a vida. É como o corrimão numa escada. Um corrimão numa escada, ele não tem a função de impedir da pessoa andar pela escada. O corrimão, ele tem a função de evitar que ela tropece e caia e se acidente. Então, nós precisamos entender que o não de Deus é como essa espécie de corrimão, é como essa espécie de guarda-reio, para evitar acidentes, para evitar a destruição. Portanto, o não de Deus nunca é para te tolher, nunca é para te limitar. E aí talvez você já tenha passado por circunstâncias, por situações em que você já ouviu um não de Deus. Você talvez já tenha ouvido o não de Deus para um relacionamento que você queria entrar naquele relacionamento e o Senhor disse claramente, não é para você. Não entre nesse relacionamento, porque aí não está a minha bênção. Talvez você já tenha ouvido o não de Deus para uma decisão que você queria tomar e o Senhor disse, não vá por aí. Esse caminho não é bom. Esse caminho aparentemente é bom, é bênção, mas é caminho de morte. Não vá. Não tome essa decisão. Talvez você já tenha ouvido o não de Deus para um caminho que parecia até certo, mas era um caminho de morte. Portanto, você precisa entender que o não de Deus te protege mesmo quando você não entende. Amém?
E nós vivemos por fé, nós não vivemos por vista. Nós não vivemos de explicações, irmãos. Porque a Bíblia Sagrada, ela não está preocupada em te dar explicações tintim por tintim o porquê das coisas. O primeiro versículo da Bíblia, qual é? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ou seja, no princípio, a Bíblia já diz o quê? Já parte do pressuposto que Deus existe, que Ele é o Criador. A Bíblia não vai dizer, porque na evolução das eras houve o Big Bang, e aí aconteceu que essa explosão de átomos gerou e foi evoluindo até chegar nesse mundo que a gente tem. Não, a Bíblia diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Não está tentando explicar. Deus, ele estabelece as suas verdades e a nós compete crer ou rejeitar. Mas Deus não vai ficar se submetendo a que você coloque ele num tubo de ensaio para poder tentar provar por A mais B se aquilo serve ou não serve. Porque nós não vivemos de explicações, nós vivemos por fé. Amém? Segundo, se a lei está cheia de não mate, não cobice, por que então, pastor, que ao invés de oprimir, ela é bênção para a minha vida? Sabe por quê? Segundo, porque o não de Deus, ele revela o que está no coração. Olhe o que é que diz Romanos capítulo 7, versículo 7. Eu não teria conhecido o pecado, a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Ou seja, a lei de Deus, quando Deus disse não cobice, Deus não está criando um problema. Ele está apenas revelando que existe um problema. O problema não é a lei, o problema é o coração. Então, o não de Deus, ele revela o problema maior que temos, não está no que nós fazemos. O problema maior que temos está no que nós somos. O que nós somos deságua no que nós fazemos. Então o problema não são os nossos atos externos. O problema é o que está aqui dentro. A palavra de Deus, o não de Deus revela o que está no meu coração. Paulo está dizendo muito claramente, olhe, se Deus não tivesse dito não cobice, eu não saberia que no meu coração existe o pecado da cobiça. Então, o não de Deus, na verdade, ele faz revelar o que está no meu e no seu coração, que é o pecado. E quando Deus diz não, ele não está simplesmente restringindo. Ele está abrindo os nossos olhos para que a gente possa entender o que é que está aqui no nosso interior. Em Isaías, no capítulo 29, do versículo 13, o Senhor disse assim, este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, há uma desconexão entre aquilo que se fala e aquilo que se sente. O que fala é aquilo que exterioriza, é aquilo que se vê, é o que se faz, são os atos externos. Mas todo ato externo, ele começa com uma motivação, com uma intenção, com um pensamento que está aqui no coração. E se eu pego essa garrafa aqui, eu olho e digo assim, essa garrafa, ela tem essa cor verde, ela tem esse formato aqui, ela surgiu do nada? Não, alguém desenhou, alguém pensou essa garrafa nesse formato, com esse rótulo, para que ele pudesse vir à existência. Então, antes de ele se materializar, primeiro lugar, ele existiu onde? No pensamento, na mente do Criador. Assim são os nossos atos. Toda vida que a gente vai fazer algo e que aquilo deságua num ato externo, primeiro ele nasceu aqui no nosso coração. Então a lei, ela revela o que está no meu e no seu coração. E regra, quando Deus diz não cobice, não mate, a regra, ela não é feita, irmãos, para simplesmente transformar o nosso coração, porque a regra não transforma. Porque se a regra transformasse, você acha que alguém já teria matado no mundo? Porque lá está dito, não mate, não matarás. Você acha que
se a regra transformasse, haveria adultério? Porque diz, não adulterarás. Porque a regra não transforma. A regra, ela apenas informa. E o nosso problema não é falta de informação. O nosso problema é falta de transformação. Entende? Porque de informação nós estamos cheios. Você hoje, com um celular, com acesso à internet, você tem informação que toda a humanidade anterior, a nossa geração, não teve. Então o nosso problema não é de falta de informação, é de transformação. E quando Deus diz não, Ele não está no sentido de transformar, Ele está no sentido de que a gente perceba o que é que está no nosso coração. Quando diz não há adultério, então é porque no meu coração existe a possibilidade de eu adulterar. Quando ele diz que não mate, é porque no meu coração existe a possibilidade de eu desejar matar alguém. Ele está apenas revelando o que está no meu interior. E quando alguém reage mal porque foi contrariado por alguma circunstância, a regra, ela não criou aquela reação. Ela apenas revelou um sentimento interior. Se você passa por uma situação de frustração e você reage mal, você reage descontroladamente, e às vezes as pessoas dizem, gente, não era para aquilo. Essa reação foi desproporcional ao acontecido. Criou uma tempestade no copo d'água. Qual foi o problema? Foi a regra? Não, foi a forma como a pessoa reagiu àquela regra. Então, a regra, ela está apenas mostrando o que está lá no coração. A semente que está no coração da pessoa. E a pergunta para você é o seguinte, o que é que você sente quando Deus diz não? Quando você ouve um não de Deus? Será se você sente resistência? Deus está querendo me tolher. Será se você sente irritação? Por que, Senhor? Por que isso comigo? Por que eu não posso? Porque é não para mim e é sim para o outro? Será se você sente um incômodo? Eu estou desconfortável com esse não de Deus. Ou será se você tenta justificar? Não, Senhor, mas olhe, e aí você entra na fase de negociação, você tenta negociar com Deus, para ver se convence a Deus de que aquilo que você quer é melhor para você. Quando na verdade Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Porque você olha a circunstância presente, Deus olha lá na frente. Você está limitado no tempo e no espaço, Deus não está. Então, essa questão, isso não fala sobre Deus, mas fala sobre o seu coração. E você precisa entender o seguinte, saber o caminho não é o mesmo que conseguir andar nele. Eu estou aqui numa trilha, estou aqui num carro 4x4, todo equipado, e eu vou entrar numa trilha de lama, muita lama. O GPS está dizendo, é aqui o caminho, pode ir aqui. Eu pergunto, o fato de eu saber o caminho me garante que eu vou andar nele? Não. Por quê? Porque ali, mesmo eu estando com um carro tracionado, ali pode ter um pântano, algo que mesmo o carro tracionado não vai fazer com que eu consiga ir adiante. Então, o fato da gente saber o caminho não é garantia de que nós vamos conseguir andar por ele. Porque nós podemos ter a informação, mas o que nós precisamos é ter a transformação do nosso interior. Amém? Terceiro, pastor, se a lei é boa, como é que ela é cheia de não? Se ela não vai me oprimir? Não. Sabe por quê? Porque o não de Deus, ele é amor, apesar de não ser confortável. Quando Deus diz não, muitas vezes Ele está dizendo, em outras palavras, que Ele está te amando, mesmo que aquilo ali não seja confortável para você. Eu pergunto para você, quem aqui tem filho? Pronto. Você já vacinou seu filho alguma vez? Sempre foi gotinha? Teve o quê? Agulha. E na agulha, o menino chora. Eu me lembro uma vez que eu levei o meu filho pequenininho para poder
ele estava doente, acho que era lá naquela gastroclínica. E aí, Luiz de França? Pronto, foi Luiz de França. Luiz de França, eu já fui sócio dele quando os meninos eram menores, porque eu vivia lá. E aí, eu estava aqui com ele, eu não estava agarrado com ele. Só que quando a mulher veio, a enfermeira veio, com uma agulha, e ele viu a agulha, aquele menino, ele conseguiu se desvencilhar de mim, e ele correu naquele corredor, como nunca vi ele correr na vida dele. E foi uma luta para eu conseguir pegar, segurar, e ela aplicar aquela injeção. E o choro é grande, mas é desconfortável, mas eu apliquei aquela injeção ali porque aquilo ali era uma forma de eu dizer que eu amava ele, porque eu estava querendo protegê-lo. Então, o não de Deus, muitas vezes, você precisa entender que ele é amor. É uma forma de Deus estar dizendo, eu te amo, eu quero te preservar, eu quero cuidar de você, não entre por esse caminho. É desconfortável, mas Senhor, eu queria tanto, mas não vá. Porque eu estou te preservando, eu estou te guardando, eu estou te poupando. É um livramento que eu estou te dando. Olha o que é que diz Hebreus no capítulo 12, versículo 6. O Senhor corrige a quem ama e castiga a todo filho a quem aceita. E no versículo 11, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. No primeiro momento não parece motivo de alegria, mas lá na frente, quando você entende, você diz, ó Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque aquele não do Senhor foi a forma do Senhor dizer que me ama. Portanto, eu quero te dizer o seguinte, amor bíblico não é ausência de limites. Eu amo meu filho. Não é porque você ama que você vai deixar a criança sem limite. Imagine um rio. Um rio, quando ele está com pouca água, ele segue um leito. As águas não avançam daquele leito. Quando acontece muita chuva, o que é que acontece? O rio transborda. E aí a água ela não segue mais o leito, porque ela transborda. Vocês lembram o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Quando o rio Guaíba simplesmente inundou toda a cidade e causou toda aquela destruição. O que foi? A água saiu do leito do rio. E como ela saiu do leito do rio, ela transbordou para as bordas e aquilo causou destruição. Deus, quando Ele coloca limites, não é porque Ele não ama, é porque Ele está dizendo, esse aqui é um lugar seguro para você andar. Ande por aqui. Siga por isso aqui, porque se você aparentemente quiser transbordar, que não seja da minha presença, isso aqui não vai terminar bem para você. O amor verdadeiro, ele protege. O amor verdadeiro, ele corrige. O amor verdadeiro, ele direciona. E é isso que Deus está querendo fazer quando Ele vai nos dar os mandamentos. É porque Ele está querendo nos direcionar por um caminho em que a nossa vida verdadeiramente possa funcionar. Amém? Hebreus no capítulo 12, no versículo 7 e 8. Por que Deus corrige? Por que Deus cuida dos seus filhos? Diz assim, Deus os trata como filhos. E qual é o filho que o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, então vocês são bastardos e não filhos. Ou seja, quando você vê um menino se danando, quando você vê um menino fazendo alguma coisa errada, a primeira coisa que você pergunta é o quê? Esse menino não tem pai, não? Esse menino não tem mãe, não? Para poder ver isso? Para poder acontecer isso? Ontem à noite eu estava com a minha esposa ali na praça de alimentação do shopping, e enquanto a gente estava esperando vir o nosso pedido, tinha um meninozinho aqui do lado, e o menino batendo aqui nas cadeiras, pá, pá, e era uma verdadeira batucada, e eu olhei assim, e eu não falei nada, eu só fiz olhar. Aí a minha mulher disse, que barulho é esse? Eu disse, não, é uma criança que está ali.
Quando eu olhei pela segunda vez, o pai foi lá, eu foi com pena do menino, porque ele deu logo uma chulepada no menino e disse: você não está vendo não, que você está perturbando aqui o ambiente. Aquele pai ali, ele teve uma atitude que não é muito comum, porque a maioria dos pais diz: é criança, é isso mesmo, é bebê, deixa ele. E aí o filho se torna como que um bastardo, porque ele não tem regras, ele não tem limite, ele não tem nada que norteie o comportamento dele. E a criança, ela não vai saber, ela precisa de alguém que aponte o caminho, até ela conseguir ter discernimento e maturidade suficiente para ela entender que aquele comportamento ali não era adequado e ela possa tomar a decisão correta. Mas se ela não tiver alguém para direcionar, para dirigir, ela não vai entender aquilo. Amém? Se Deus nunca dissesse não, ele não estaria amando, ele estaria abandonando. Olha, sabe a pior coisa que pode acontecer na minha vida e na sua vida? Quem já pensou sobre isso? Qual a pior desgraça que pode acontecer? Aí você diz: é um acidente, eu ficar tetraplégico. Eu perder meu pai, eu perder minha mãe, eu perder minha casa, eu perder meu emprego. Eu ser acometido de câncer. Tudo isso são coisas ruins? São. São coisas desagradáveis? São. Mas deixa eu te dizer que isso não é a pior coisa que pode acontecer na tua vida. Sabe, a pior coisa que pode acontecer na tua vida é Deus te abandonar. É Deus te deixar a tua própria sorte. É Ele parar de te amar, de te corrigir, de te atrair, de te polir, de te direcionar e dizer: é? Pois então, lava as mãos, te vira. Agora tu tá por tua própria conta. Essa é a pior desgraça. Por quê? Porque a nossa vida vai de mal a pior. E no final, ainda a gente vai ter a condenação eterna. Então, nunca queira que Deus deixe de te dizer não. Nunca queira que Deus deixe de te corrigir. Nunca queira que Deus pare de te direcionar. Porque isso tudo é forma de amor que Deus está fazendo com a tua vida. Amém? Alguns dos nãos de Deus que você resistiu foram aqueles nãos que mais protegeram a tua vida, mesmo que você só tenha entendido isso depois. Alguns dos nãos de Deus foram que te fizeram chegar até aqui. Do contrário, você já teria ficado no meio do caminho. E por fim, pastor, se a lei então, se esses nãos de Deus, eles não oprimem, para que eles servem então? Para que serve a lei de Deus, então? E aí nós vamos finalizar dizendo o seguinte, que a lei, ela mostra o caminho, mas ela não tem o poder de te transformar. Deuteronômio, no capítulo 5, no versículo 33, ele diz o seguinte: andem, Deus está dizendo para o povo de Israel, andem em todo o caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, para que vocês vivam, para que tudo lhes vá bem. No versículo 18 do capítulo 7 de Romanos, Paulo diz assim, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte: ande por esse caminho. Esse caminho aqui é caminho de vida. Esse caminho aqui é bênção. Deus está apontando o caminho. Mas o próprio Paulo, lá no Novo Testamento, ele diz o seguinte: eu sei o caminho. Eu até quero andar por esse caminho. Mas existe uma coisa dentro de mim, chamada pecado, que eu quero fazer e não consigo. Eu quero andar por esse caminho, mas eu não consigo realizar. Ele diz, o bem que eu quero fazer está em mim, mas não o realizar. Aí você diz, pastor, se a lei é boa, por que a gente não consegue viver por ela? E Paulo, ele diz lá em Gálatas 3:21, se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida,
Então a justiça seria procedente da lei. Paulo está dizendo o seguinte: não existe uma lei que possa dar vida, porque senão a própria lei iria justificar a nossa vida. E a Bíblia diz que pelas obras da lei ninguém será justificado. Então a lei, por melhor que ela seja, por mais bem intencionada que ela seja, que o legislador, ao criá-la, ele tenha esse desejo, ela não consegue nos transformar, ela não consegue nos fazer ir pelo caminho. Então a lei, ela mostra o quê? A nossa incapacidade de obter vida por meio dela. Eu não consigo obter vida por meio da lei. O povo de Israel não cumpriu a lei e ele não iria conseguir cumprir a lei porque a lei não iria dar vida. A lei mostra o caminho, mas ela mostra também a nossa incapacidade de seguir por esse caminho. Então, pastor, para que ela serve? Ela serve como bússola, ela serve como norte, mas ela não consegue nos transformar. Aí você diz, é mesmo? É, quer ver na prática? Você já viveu isso. Você sabe o que é certo, mas nem sempre você faz o que é certo. É ou não é? Você sabe. Você entende o que Deus quer, mas muitas vezes você resiste. É ou não é? É. Você reconhece o erro, mas mesmo assim você repete. Você diz, rapaz, como é que pode? Eu prometo que nunca mais eu vou fazer isso. O que é que acontece? Depois está lá. Eu me lembro que quando eu estava no processo de conversão, eu era adolescente. Eu me converti com 16 anos. E eu comprei uma Bíblia. E eu comecei a ir para a missa e levava uma Bíblia. Eu achava... E as pessoas ficavam olhando de 16 anos com a Bíblia na igreja, na missa. Era estranho, né? E toda missa, toda semana eu ia e me confessava ali na igreja de Fátima, na 13 de maio. Só que eu me confessava na semana seguinte eu estava lá torcendo para que o padre fosse outro. Por quê? Porque eram os mesmos pecados que eu iria confessar da semana anterior. E um deles era ser penetra nas festas de casamento da própria igreja. Passei vários anos. Eu ia para o casamento, assistia a cerimônia. Como naquela época o casamento era ao lado do salão paroquial ali que tinha na igreja, não tinha essa indústria do casamento que hoje é um buffet e banda e tudo, nada. Era só uma recepção ali. E aí você saía da igreja e ao lado tinha a recepção, tinha o salão para onde tinha a festa. E para eu ir lá no salão tinha alguém para vigiar. Então eu ficava ao lado de um casal para me passar por filho. E aí eu ia, entrava e comia. E aí depois eu usava manga assim, a blusa passada, né, que a gente chama, por dentro assim. Hoje eu não uso mais, mas eu usava assim. Aí eu fazia assim, para levar para casa. E um dia eu fui para uma festa que teve, o noivo era americano, David Frank Howard. Gravei o nome do noivo. Aí estava lá a sociedade, o Mauro Benevides e tal, todo mundo. E aí eu levei para casa os docinhos. Aí o meu cunhado, eu morava com a minha irmã, em cima da sorveteria 50 Sabores ali da 13 de maio, pertinho da igreja. Aí eu levava para eles, né? Aí o meu cunhado disse, rapaz, esses salgadinhos aí são bons, né? Docinho de rapaz, porque é um festão, um noivo lá americano. Ele disse, pois volte lá e traga mais. E isso era na semana. No final de semana, eu levava os meus colegas de classe, porque tinha a feirinha da 13 de maio, e aí os meus colegas de classe iam comigo para o casamento, a gente forrava, como diz o ator, forrava o bucho, né? E aí depois ia para a feirinha. O que é isso, pastor?
Você sabe que está fazendo algo errado, mas você continua fazendo. Porque o correto era correto? Não, eu não fui convidado. Tanto que um dia, quando chegou na hora que liberou a mesa dos docinhos, eu cheguei para pegar, a mulher chegou muito educadamente ao meu lado e disse: meu filho, espera os convidados se servirem primeiro. Aí eu disse: tá bom, eu aguardo. Olha, de peroba, né? Queridos, a lei, ela mostra o caminho, mas ela não transforma. A gente precisa entender isso, que o nosso problema não é falta de informação, é falta de transformação. E é aqui que muita gente se perde, porque tenta se esforçar, e às vezes não quer mais se esforçar, então desiste, chuta o balde e diz: pô, eu não vou mais fazer isso não. Vamos ficar de pé na presença do Senhor? Pastor, os nãos de Deus. Os nãos de Deus, eles protegem, mesmo quando você não percebe. Os nãos de Deus, eles revelam o que está no seu coração. Os nãos de Deus, eles expressam o seu amor, apesar de não serem confortáveis. E os nãos de Deus, ele mostra o caminho, apesar de não terem o poder de transformar. Então a pergunta não é se nós estamos obedecendo. A pergunta é o seguinte: é o que é que está dentro de nós que está resistindo à voz de Deus, que está resistindo ao não de Deus? Porque o Senhor, ele nos chama hoje, não para nós simplesmente obedecermos, mas Deus nos chama principalmente para nós reconhecermos que o problema não está na direção do mandamento de Deus, que o problema está no meu e no seu coração, e que nós precisamos alinhar o nosso coração à vontade de Deus.